Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos aqui mais uma vez falando a respeito da arte espírita e também falando de textos que nos levam a algumas reflexões. Então hoje, antes de ler para vocês o texto, eu quero esclarecer para vocês que hoje nós faremos uma homenagem aos nossos irmãos espiritualistas. E por que isso? Porque um dos problemas que nós temos ainda no mundo atual é a questão da intolerância religiosa, o preconceito religioso. Então, por exemplo, na época que eu iniciei na doutrina, alguns anos atrás, falava-se o seguinte, alguns companheiros, não todos, falava-se o seguinte: existe o espiritismo e existe o baixo espiritismo. O que era o baixo espiritismo? O baixo espiritismo era classificado como as pessoas que frequentavam a Umbanda e o Candomblé. Então era uma denominação que se usava na época, que toda aquela pessoa que era vinculada a Umbanda e o Candomblé era profitente do chamado baixo espiritismo. Graças a Deus essa ideia foi mudando e hoje nós temos uma maior aproximação e um maior respeito pelos companheiros das religiões afro-brasileiras. Quero deixar claro que isso não significa que nós vamos inserir práticas de outras religiões na casa espírita. Isso não significa que nós, por exemplo, vamos ritualizar as nossas reuniões amalgamando os rituais ora de Umbanda ou do Candomblé na casa espírita, fazendo aquele amálgama, né? Aquelas concessões doutrinárias que nós vemos. É claro que a doutrina espírita ela é não ritualística, não hierárquica e tem as suas peculiaridades baseadas na fé raciocinada. Mas, apesar disso, hoje nós temos a consciência de que temos que ter respeito pelos companheiros que pensam diferente do que nós. E por causa desse respeito que nós vamos trazer esse texto para vocês hoje, fazendo algumas reflexões, e o texto intitula-se Oração de um Preto Velho. Então eu vou ler aqui o texto para vocês e em seguida faremos os comentários. O texto nos fala o seguinte: como vocês sabem, todos os nossos textos aqui lidos são do J. Marques, que é esse amigo nosso que disponibiliza textos para nós divulgarmos. Nós gostaríamos também de relembrar que nós aceitamos textos de companheiros psicógrafos que queiram nos ceder os seus textos para leitura e comentário aqui no nosso canal. Então, se algum companheiro que está me ouvindo em alguma casa, a pessoa tem alguma psicografia, algum texto que a pessoa queira divulgar, pode me enviar e nós faremos a leitura e comentário aqui no canal. Então vamos ao texto. Oração de um Preto Velho. Certo dia, pai Joaquim de Angola resolveu visitar a fazenda na qual trabalhara quando esteve encarnado. Chegou no final da tarde, soprava um vento morno e perfumado. Aquela fazenda transformara-se num museu. Pai Joaquim sabia que aquela visita tinha outro objetivo. Fora designado por protetores maiores a libertar Coronel Joaquim, o antigo dono daquela fazenda. Certo dia, um médico chamado Bezerra de Menezes encontrou o pai Joaquim e disse-lhe: amigo Joaquim, preciso muito da sua ajuda. Na fazenda onde você trabalhou na última encarnação, existe um homem chamado Coronel Joaquim. Você conhece ele? Pai Joaquim sorriu. Como não haveria de conhecer?
Coronel Joaquim foi seu senhor. Era mau e truculento, gostava de maltratar os escravos. Talvez por isso tenha morrido leproso. Ele ficava num quarto da fazenda, isolado de todo mundo, cheio de feridas, o rosto coberto de pus. Ficou tão feio e cheirava tão mal que somente pai Joaquim, o preto que ele maltratou a vida toda, mas que o perdoou, tinha coragem de entrar naquele quarto. Levava água e comida para o coronel doente, dava-lhe banho, limpava suas feridas e ainda orava por ele, sem ódio, sem raiva, sem censuras. Tudo isso passa rápido na mente de pai Joaquim, mas ele responde apenas: "Nhô sim, seu doutor. Nego velho conhece o coronel." E Bezerra continua conversando com ele. "Peço então, amigo Joaquim, que volte à fazenda e o liberte. Ele está morto há 200 anos e pensa que ainda está vivo e doente. Acho que só você pode tirá-lo de lá." Assim, a visita de pai Joaquim tinha duplo objetivo. Após andar pela fazenda, pai Joaquim entra no quarto do coronel. O quarto atualmente está vazio, mas na mente do coronel, parada no tempo, tudo continua na mesma. Ainda se vê deitado numa cama, a face apodrecida pelo pus, os membros mutilados, o mau cheiro, os vermes que o corroem. Ao ver Joaquim adentrar-se no quarto, o coronel grita: "Graças a Deus, Vós Messê veio me visitar, Joaquim. Estou com fome e sede, e também estou muito arrependido pelo mal que causei aos escravos. Pede a Deus para me perdoar, Joaquim. Pede a Deus para me perdoar." Sem demora, pai Joaquim ora: "Nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa meu senhorzinho Jesus. Ele não é mau, é só um menino levado e arteiro. Cura meu menino em nome de Nossa Senhora Santíssima." Havia tanto amor no coração de pai Joaquim que uma chuva de estrelas caiu sobre o coronel, retirando instantaneamente a doença que o atormentava. Ele voltou a ser jovem e formoso como antigamente. O coronel ajoelhou diante de pai Joaquim, dizendo: "Perdoa a minha ignorância, pai Joaquim. Perdoa." Pai Joaquim o pegou nos braços, como fazia outrora quando o coronel ainda era um menino, e disse: "Nego velho já perdoou Vassoncê há muito tempo." Com o coronel nos braços, pai Joaquim o levou para o mundo espiritual. Então, feita a leitura do texto, eu gostaria de contar a vocês um fato que ocorreu conosco algum tempo atrás. Como eu já falei com vocês, houve uma época em que eu trabalhava na odontologia e eu tinha o hábito de colocar na sala de espera do consultório reformador. Aí chegou uma senhora e leu o reformador e depois falou assim: "O doutor Fernando, eu sou espírita também." Aí eu falei: "Tá bom, qual o centro que a senhora frequenta?" Aí ela deu o nome do centro, era um terreiro de Umbanda. Aí eu não falei nada, não, a senhora não é espírita, não. Tudo bem, ela considerava-se espírita, eu respeitei o entendimento da irmã. Aí ela falou assim: "Eu gostaria de fazer um convite para o senhor. Já que o senhor é espírita, eu gostaria de convidar o senhor para para visitar o meu centro. O senhor vai?" Aí eu aproveitei a oportunidade e falei assim: "Olha, eu vou se a senhora visitar também o meu centro." Aí na época eu não estava ainda aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Eu estava numa instituição chamada União Espírita Antônio de Pádua, na qual foi a primeira casa que eu frequentei, e eu conheci o seu Salvador, que era o presidente da instituição, uma pessoa que me ensinou muito, uma pessoa boníssima, e ele era o presidente. Eu falei: "Olha, eu frequento." Aí deu o endereço. Aí ela falou: "Se a senhora for lá na minha instituição, eu vou lá no seu terreiro." E ela foi lá, né?
ela visitou. Aí ela me cobrou, falou: agora eu fui lá, o senhor tem que ir lá no meu terreiro. Ela não falava terreiro, falava no meu centro. Eu falei: tá bom. Aí fui, era lá em Vila Isabel. Aí nós chegamos lá e era dia do seu tranca-rua. E fui eu e minha mãe, inclusive. Aí eu fiquei sentado, né, assistindo a reunião. Aí, em um determinado momento, o seu tranca-rua me chamou, que disse que queria falar comigo. Aí eu falei: bom, vou ver o que o nosso irmão deseja, né? Aí, quando eu cheguei lá, respeitosamente: meu irmão, boa noite. Aí ele falou assim: olha, meu filho, eu queria te falar uma coisa. Eu já visitei a sua casa espírita. Você não frequenta uma instituição, um local que o Dr. Bezerra de Menezes, que é o chefe? Aí eu falei: sim, então, eu já fui lá e eu já visitei. E eu vou a casas que o Dr. Bezerra é o dirigente, André Luiz. Eu conheço esses irmãos todos. Eu atuo como assessores. Eu faço parte também da equipe desses companheiros. Mas você está vendo esse pessoal aqui? Aí eu olhei, né? Então, para eles, eu me apresento como o seu tranca-rua, não para demonstrar força, não para demonstrar que eu sou melhor, que eu sou poderoso. É porque eles ainda têm necessidade. Não é que eles sejam ignorantes, mas eles têm muitas carências emocionais. E eles têm necessidade de conversar comigo. Eu atuo como se eu fosse um psicólogo. Eu posso falar grosso, posso falar errado, mas é porque eu preciso me tornar íntimo desses nossos companheiros que aqui estão. Mas eu conheço lá o seu Dr. Bezerra, conheço o André Luiz, conheço... Aí fui citando, né? Espíritos, né? Que a gente sabe que trabalha na seara do bem. E ele falou assim: e o problema do Exu, que o pessoal fala que Exu só trabalha para o mal, depende do médium. O meu médium aqui, ele não cobra consulta e não trabalha para o mal. Ele só pede vela e charuto. Eu nem evito até beber aqui nessa casa. Eu tomo um golinho de cachaça de vez em quando, mas não é hábito meu ficar fazendo meu médico beber tomar muita bebida alcoólica. Aí eu agradeci o esclarecimento e falei assim: um dia todos nós vamos trabalhar na mesma seara, um dia todos nós vamos nos entender melhor. Vai continuar existindo Umbanda, vai continuar existindo o catolicismo, o protestantismo, só que nós vamos nos respeitar um ao outro. Nós vamos parar com essa história de um querer ser melhor do que o outro e de dizer que quando é Umbanda não presta, que Exu não presta, que caboclo é ignorante, que preto velho é burro. Isso vai parar de existir, porque um dia nós exercitaremos a tolerância religiosa. Então essa história para mim é singular, explica todo o texto aqui que eu li, né? Não precisa nem a gente falar mais nada, porque é exatamente isso, meus irmãos. Nós temos as nossas divisões, mas, por exemplo, se a gente pegar a obra de André Luiz, naquela passagem aquele livro do André Luiz, que agora talvez a memória me fale, e se eu lembrar o nome do livro eu falo para vocês. A gente não deve citar livro sem dizer a fonte, né? Mas é aquela obra em que o André Luiz está num local e tem uma igreja, um templo, né? E nesse templo tem nichos em que os desencarnados que lá se encontram, eles projetam mentalmente naquele nicho o protetor que eles desejam. Então aquele que é ligado ao catolicismo projeta os santos da Igreja Católica, aqueles outros que são ligados ao protestantismo projetam Jesus, aqueles que são ligados à Umbanda projetam os seus guias, e cada um
vai projetar mentalmente naquele nicho, naquele templo, o protetor de sua preferência, para verificar que no mundo espiritual não existe essa divisão que nós temos aqui de um querer ser melhor do que o outro, um querer provar que eu sei mais, você sabe menos. Não existe isso. A gente vê também no Obreiros da Vida Eterna, que é uma outra obra também do André Luiz, em que ele fala sobre lembrei o nome do livro, Ação e Reação. Ainda bem que eu lembrei, né? Porque senão ia ficar devendo a vocês, ia ter que falar no outro vídeo o nome da obra, Ação e Reação. Então é um local em que tem uma instituição fluídica chamada Mansão Paz, né? Em que tem ali uma proximidade muito grande com o umbral denso, e os mentores desse local pegam aqueles espíritos que estão mais já foram espíritos desequilibrados, estão se reequilibrando, e pegam eles para fazer tarefas na proximidade da Mansão Paz, que é uma região umbralina. E aí tem uma passagem que tem um companheiro que é bem grande, bem forte, que está com cães, princípio inteligente, forma de cães, né? E ele captura e prende aqueles espíritos que ele acha que já tem condição de ser ajudado, antes de transferi-los para Mansão Paz. Então vejam que há uma harmonia entre os espíritos, né? Não tem essas disputas ideológicas que nós vemos aqui. E voltando ao Obreiros da Vida Eterna, a gente vê que a irmã Zenóbia, quando ela sai, a irmã Zenóbia é uma mentora que é a dirigente de uma instituição no mundo espiritual intitulada Casa Transitória de Fabiano. E aí André Luiz visita essa casa acompanhada do padre Hipólito, do assistente Jerônimo e da irmã Luciana, em que o padre Hipólito ele acompanha uma caravana de atendimento a uma região no umbral denso, e ele faz um sermão para esses companheiros que lá se encontram. Então nós verificamos que e também outra obra que eu me lembrei também, Dramas da Obsessão, da Ivone, ela fala que os indígenas acompanham também os mentores nesse esclarecimento para os locais de muito sofrimento. Então, a gente está entrando essas referências para a gente ver que no mundo espiritual, entre os espíritos esclarecidos, não existem diferenças ideológicas. Não existe esse negócio, eu sei mais do que você, a minha religião é melhor do que a sua. Não. O objetivo é todos trabalharem em nome de Jesus. E isso que é o objetivo maior. E nós sabemos que Jesus nos fala que uma passagem importante que ele nos fala, que haverá um momento em que haverá um só rebanho para um só pastor. O que significa isso? Significa que um dia nós teremos tolerância entre as religiões, existirá tolerância entre as religiões, vai acabar essa ideia de um ficar criticando o outro, né? Porque você está errado, que você é no mal, não sei o quê. Agora, logicamente, que nós sabemos que o que a doutrina espírita nos alerta? A doutrina espírita nos alerta a respeito dos pseudo-sábios. Então, tem um outro fato também que ocorreu conosco, uma pessoa da nossa família, que ela estava com problema. Aí, estava lá com problema e tal, e chegou na minha casa e falou assim, eu preciso resolver meu problema, mas eu não quero resolver lá na sua religião não, que lá é muito fraco, eu quero um lugar forte. Eu falei, bom, você que sabe. Aí ela falou assim, você conhece por aqui no bairro alguma pessoa que joga carta, joga abuso? Eu falei, olha, não conheço. Aí ela começou a procurar e tinha uma companheira, uma médium, que jogava abuso. E aí ela ligou lá para a moça, e ela falou assim, eu quero me consultar e tal. Ela falou R$150. E a pessoa pagou.
Aí depois que eu falei, ela falou assim, ela não falou nada demais. Eu falei, mas lógico que ela não ia falar. Você tem que resolver os seus problemas por você mesmo. Você pega no Evangelho, leia o Evangelho, estuda a doutrina espírita, ou estude a Bíblia, que a resposta está ali. Se você ir perguntar para o Espírito o que você vai fazer na tua vida, pega, se você não gosta de Espiritismo, não gosta do Evangelho segundo o Espiritismo, pega a Bíblia e vai lendo, vai estudando, que ali tem a resposta que você precisa. É muito simples, é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Se você fizer isso, você vai se pacificar e você vai encontrar a paz. Agora, então o que a doutrina espírita alerta é em relação a essa questão da pessoa que cobra pela mediunidade, cobra pela consulta, né? Ou então o médium vaidoso. Nós também tivemos aqui na nossa casa um rapaz que uma vez nos visitou, que ele era sacerdote de um segmento religioso. E aí ele falou conosco, olha, no dia da Semana Santa, os meus filhos ligam para mim para me pedir a bênção. Aí eu falei, tá bom, mas por quê? Porque aí ele falou, né, que o espírito dele era muito forte, não sei o quê. Aí eu falei, olha, aqui a gente não faz isso, porque aqui a gente tem muito cuidado com a vaidade, né? A mediunidade não é um privilégio. Falando, não, a mediunidade é um privilégio, sim. Eu tenho uma grande mediunidade e tal. Então, coitado, o rapaz, com a sua posição, a gente respeita, mas vítima da vaidade. Então, o que a doutrina espírita alerta não é condenar a religião alheia, é lembrar aquela passagem de Jesus: dai de graça o que de graça recebeis. Mediunidade não é para ser cobrada. Quem cobra mediunidade cai nas malhas dos pseudo-sábios, dos espíritos que querem levar o médium para uma situação difícil. Quem trabalha para o mal, um dia o mal que a pessoa faz, a pessoa vai receber de volta. Então, quem é envolvido com determinados grupos que vão para cemitério, vão para encruzilhada para fazer mal para os outros, essa pessoa em algum momento vai arcar com as consequências das suas decisões. E aí a pessoa fala, mas eu conheço fulano que não aconteceu nada. Não aconteceu nada enquanto a pessoa está encarnada. Quando a pessoa desencarnar e a pessoa ficar numa região de espíritos menos esclarecidos, ela vai arcar com as consequências. E a gente vê que muitas dessas pessoas que têm a chamada mediunidade atormentada, que é quando você está num local, de repente você dá passividade a um irmão, assim, do nada, é porque numa outra existência não soube utilizar bem a mediunidade. Então, o que a doutrina espírita alerta em relação a isso, a dai de graça, que de graça receber, e a questão da humildade e da caridade. A humildade é fundamental para o médium. O médium não deve achar que ele é melhor, que ele é privilegiado, que é o poderoso. Não, meu guia é mais forte, meu guia é melhor, eu curo o fulano. Uma vez eu encontrei um companheiro também espírita, que falou assim, eu curo. Eu falei, olha, quem cura não é você, quem cura é o mundo espiritual. Não, mas o doutor Bezerra de Menezes me utiliza como instrumento, então eu curo também, quer dizer. Entendeu? Então, quer dizer, esse olhar, e era espírita, ele se colocava como espírita, né? Então, esse olhar da vaidade, de você achar que a mediunidade é um privilégio, isso também tem que ser banido. Então, finalizando, né, nós gostaríamos de deixar aqui um grande abraço para todos os amigos da Umbanda, do Candomblé, dos segmentos esotéricos, espiritualistas, né? Temos um amigo, um companheiro que nós conhecemos recentemente, o nosso amigo Jefferson, que ele inclusive dá passividade, né, ao pai Joaquim de Angola. O espírito que ele dá passividade é esse companheiro. Então, deixar um abraço aqui para ele e para todos os irmãos dos segmentos espiritualistas. E nós temos que desenvolver o respeito, mas o que a doutrina espírita alerta, né, inclusive para nós espíritas mesmo, é em relação à vaidade, né, e em relação a você utilizar a mediunidade para você se dar bem de alguma maneira. Porque às vezes você pode falar assim, mas eu sou espírita, eu não cobro consulta. Mas não cobro consulta, não
não me beneficio. Mas se em algum momento você começa a aceitar elogio, se você começa a aceitar presentinho da pessoa, a pessoa chega. Uma vez um companheiro aqui na casa, eu fiz um atendimento fraterno, que ele achou que estava ótimo, aí chegou com ela, isso aqui você me desculpe, mas eu vou deixar para o bazar da casa. Eu vou aceitar, mas eu vou direcionar aqui para o bazar da casa. Não aceitei, porque se eu começar a aceitar presentinho da pessoa, eu estou, de alguma forma, me beneficiando com o que estamos fazendo. Para finalizar, vocês me perdoem, eu me empolguei e me estendi um pouco mais, né? Geralmente a gente fica em 15 minutos, mas já o assunto é muito empolgante, né? Essa questão da tolerância religiosa é algo que eu prezo muito. Eu vou ler, finalizando, uma página chamada Samaritano. Certo dia, Jesus resolveu ir a Jerusalém. Mandou mensageiros diante dele para prepararem pousada. Entraram numa aldeia de samaritanos, mas foram rechaçados por eles. O aspecto dos mensageiros era de quem ia para Jerusalém, e por isso não o receberam. Indignados, Tiago e João voltaram até Jesus e disseram: Senhor, se quiseres, pediremos aos céus que envie fogo divino para destruir esses ímpios. Como Elias fez outrora, invocaremos ao Deus de Israel que consuma aqueles que não querem te receber. Ao que Jesus respondeu: Eu não vim destruir almas, e sim salvá-las. Busco um amanhecer no qual os homens libertem-se das tonalidades do pecado. Inconscientes, os homens caminham pelo mundo vergalhos sob o peso do pecado. O pecado é um cavalo fogoso que envereda pelas trilhas das paixões incandescentes. O pecador é um cavaleiro invigilante que permite ao pecado a condução de seus sentimentos e escolhe rumos tortuosos que irá trilhar. Cavalgando pela estrada da avareza, encontrará diversas moedas de ouro que se transformarão em algemas no final do dia. Buscará também a estrada do orgulho, onde subirá pelos degraus brilhantes da supremacia intelectual, sentindo o sabor amargo da solidão no anoitecer das conquistas. Entrará pela estrada da vaidade, onde colecionará os espelhos de artificiais belezas, não entendendo que o tempo quebrará todos os espelhos armazenados, desfigurando rostos suaves, bafejados pelo hálito da juventude perecível. Porém, quando o homem busca a salvação através das cintilações da minha poesia, coloca asas de redenção no corcel indomado dos seus instintos, tornando-se o senhor dos seus sentimentos, transformando o cavalo fogoso do pecado em cavalo alado do amor. Montado nele, ao invés da avareza, buscará a caridade, colocando moedas de ouro a serviço do próximo, calando dores, secando lágrimas, acalmando clamores. Esquecerá o orgulho e encontrará os campos verdejantes da humildade, no qual amassará o trigo em suas mãos até transformá-lo em pão de indulgência, distribuindo sementes de compaixão aos maiores criminosos da terra. Deixará de lado a vaidade e nos espelhos da alma refletirá o fogo sagrado da benevolência, acolhendo nos braços o suspiro dos infelizes. Agirá assim aquele que conhecer a minha poesia. Agirá como aquele samaritano da parábola que vos contei. E eu sei que um dia, mesmo os que hoje me renegam, no futuro me compreenderão. Dito isso, rumaram para outra aldeia. Muita paz, que Jesus nos abençoe.